meus caros alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Douglas e seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito das condições para a fixação das sociedades. No livro 2, na página 197. Quais seriam as condições para o surgimento de uma cidade, um povoado? Por que as pessoas se aglomerariam naquele determinado lugar? As condições para o surgimento das populações, elas estão sujeitas a algumas características. O lugar escolhido, primeiro, deve ter água. Segundo, deve ter um bom solo para a agricultura. Terceiro, o relevo não pode ser desfavorável, ou seja, não adianta que tenha água, mas seja rochoso, ou tenha água, não seja rochoso, mas o solo seja cheio de montanhas, por exemplo. Então, as condições para a fixação humana em um determinado local estão sujeitas às características daquele determinado lugar. Como nós sabemos, geografia é a ciência que estuda as relações humanas com o meio na qual essa humanidade está inserida, o homem no seu espaço geográfico. Note, por exemplo, é muito difícil desenvolver comunidades inteiras numa região desértica. Veja, por exemplo, esta imagem. É ou não é muito difícil ter uma cidade desenvolvida aí? Por outro lado, não basta somente ter uma temperatura mais agradável. Se for muito frio, também é impossível o desenvolvimento de civilizações ali. Veja, por exemplo, esta imagem. Se você observar bem, você vai ver pessoas morando aí, mas a maioria das civilizações não se desenvolvem aí. É preciso uma grande capacidade de adaptação para o desenvolvimento de grandes cidades nesses determinados locais. Portanto, a humanidade, de uma forma geral, vai sempre procurar o espaço geográfico com mais recursos naturais, mais propício para o desenvolvimento das relações econômicas, relações sociais e o homem em todos os seus aspectos. Agora falaremos de um outro assunto, os movimentos populacionais, ainda no livro 2, na página 201. Por que as pessoas saem de um determinado lugar e vão para um outro lugar? O que leva uma pessoa a se mudar de uma cidade para outra cidade? Pois bem, a esse fenômeno do homem sair de um lugar e ir morar em outro lugar, nós chamamos de migração. A migração, portanto, é o fenômeno do homem sair de um lugar e ir para outro lugar. Pode ser sair de uma cidade, ir para outra cidade, sair de um estado para outro estado dentro do mesmo país, ou até mesmo sair de um país e ir para um outro país, buscar novas oportunidades. Note o seguinte, a migração é o fenômeno que acontece quando a pessoa decide, por um motivo ou outro, deixar o lugar em que ela está e ir para um outro lugar. Esta migração, ela pode acontecer por vários fatores. Veja bem, a pessoa pode simplesmente buscar novas oportunidades em outro lugar, são os migrantes econômicos. Está ruim no meu país, vou para um outro lugar. Ou pode ser por uma migração forçada, e essa é bem diferente. Pode acontecer uma guerra no seu país, pode acontecer uma grave fome no seu país, e a pessoa olha para si e diz: eu não vou conseguir continuar sobrevivendo aqui, eu preciso sair desse lugar, senão eu vou morrer pela guerra
ou vou morrer pela fome. Então, a pessoa faz uma migração que não é espontânea, é uma migração forçada. Veja, por exemplo, essas imagens de imigrantes sírios que deixam o seu país. Muita gente, não é mesmo? Agora compare com os migrantes venezuelanos que saem do seu país por uma grave crise econômica. Também é muita gente, não é? A diferença é que na Síria está acontecendo uma guerra. Portanto, as pessoas estão migrando ou deixando o seu país por conta da guerra. Na Venezuela, está acontecendo uma grave crise econômica e as pessoas começam a passar graves necessidades. Então, elas deixam o seu país e vão para um outro país. Existe um conceito muito importante para você aprender sobre esse assunto. A migração é o processo de transição ou de sair de um lugar e ir para o outro. Nesse processo nós temos o imigrante e o emigrante. A diferença básica é que o imigrante, ele é a pessoa vista por quem chega no país. Então você está aqui no seu país, olhando para alguém, e essa pessoa está chegando no seu país. Então ela está vindo. Aqui é o Brasil. Vamos colocar aqui o Brasil. A pessoa que está chegando no Brasil, ela é o imigrante, do ponto de vista de quem vê. Então, para o brasileiro, se uma pessoa está entrando no Brasil, ela é o imigrante. São exemplos de imigrantes para o Brasil: os italianos, alemães, eslavos, entre outros. Veja algumas imagens dos imigrantes que chegaram no Brasil no passado. Da mesma forma, nós temos o emigrante. O emigrante é a pessoa que está deixando o país do ponto de vista de quem fica. Por exemplo, tomemos como exemplo os italianos. Aqui existe a mãe desse italiano. Aí. A mãe dele ficou aqui, né? E viu ele sair. Do ponto de vista de quem fica, vou colocar aqui Itália. Do ponto de vista de quem fica, ele é o emigrante. Ela está dizendo emigrante. Emigrante. E o brasileiro que está parado, recebendo o italiano, está dizendo: olha, está chegando o imigrante. Fácil, né? E migração é exatamente o fato da pessoa sair de um lugar e ir para o outro. Na sequência, a partir da página 209, vamos falar a respeito dos índices populacionais. Observe o seguinte: quando falamos de um crescimento de uma cidade, ela pode acontecer por conta da imigração ou da migração. As pessoas saem de uma cidade e vêm para essa determinada cidade. Então, a cidade pode simplesmente crescer de tamanho. É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro.
Essas cidades receberam muitos imigrantes internos, que são aquelas pessoas dentro do país que vêm de outro lugar para morar nessa cidade em busca de novas oportunidades. Em 1950 em diante, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas vindas do Nordeste para trabalhar na construção de Brasília. Na década de 70, nós observamos um fenômeno parecido. As pessoas também saíram do Nordeste e se dirigiram ao Sudeste do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. A partir dos anos 90, nós vamos ver um movimento de pessoas saindo do Sul e do Sudeste para mudar-se para cidades no Centro-Oeste, principalmente para trabalhar nas lavouras de grãos, soja e milho, entre outros. O crescimento da população de um país, ele está intimamente ligado à quantidade de imigrantes que ele recebe. Porém, mesmo sem que o país receba muitos imigrantes, a população do país ela vai modificar-se muito com o passar do tempo. Isso está ligado à taxa de natalidade, taxa de mortalidade e envelhecimento da população. A taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem naquele país. Por exemplo, existem países que a taxa de natalidade é muito alta. Cada casal vai ter aproximadamente 5 filhos. E existem países que a taxa de natalidade é muito baixa. Taxa de natalidade, vou colocar um igual aqui, igual a, por exemplo, um filho. Logo, o país que tem 5 filhos, a sua população ao longo do tempo vai crescer muito. O país que só tem um filho, a sua população vai crescer de forma bem lenta. Inclusive, o país que só tem um filho por casal, ele não tem uma população suficiente nem para repor as pessoas que vão morrendo, que é um outro índice muito importante, a taxa de mortalidade. Olha só, a taxa de mortalidade diz a respeito de quantas pessoas morrem naquele país. Uma curiosidade: nos países pobres, as pessoas têm muitos filhos. Nos países ricos, as pessoas têm menos filhos. No Brasil, no passado, as pessoas tinham muitos filhos. Hoje, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. É comum as pessoas dizerem que não querem ter filhos ou querem ter apenas um ou dois. Então, a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que morrem. Pode ter uma taxa de mortalidade infantil, pode ter uma taxa de mortalidade juvenil e pode ter uma taxa de mortalidade por causas naturais, que acontece quando os idosos morrem. A taxa de mortalidade infantil ela é maior nos países pobres por conta das condições de vida. Veja, por exemplo, o quanto é difícil ser uma criança em um país como esse. Difícil, não é? Pois bem, agora veja o quanto é mais fácil ser criança em um país rico como este. Não é muito melhor? Pois bem, isso vai estar relacionado a um outro fenômeno. Já que nos países desenvolvidos as pessoas têm poucos filhos, elas vão precisar
país tem muitos filhos e é pobre, nós vamos ver a pirâmide do país desta forma. A base é larga, mas o topo da pirâmide é muito pequeno. Por quê? As pessoas vão envelhecendo e vão morrendo muito cedo. Nasce muita gente, mas morre muita gente. Bom, morre muita gente já na infância, na juventude, morre por falta de assistência médica ou até mesmo alimentação, e na vida mais velha as pessoas morrem por não ter os atendimentos médicos que o idoso precisa. No caso específico de países desenvolvidos, a pirâmide etária tem um formato diferente. Veja, aqui é a quantidade de pessoas que nascem. Note que está nascendo cada vez menos pessoas. Olha só, que interessante aqui, né? Nascendo cada vez menos pessoas na base da pirâmide. E ela, apesar de chamar pirâmide etária, ela não se parece com a figura de uma pirâmide, mas parece muito mais com a figura de um melão, arredondado no alto. Note que nesse país pobre, as pessoas vivem só até essa idade. Nesse país rico, as pessoas passam em muito dessa idade. Por quê? Tanto as crianças quanto os idosos vão ter acesso a programas de saúde que vão melhorar a sua qualidade de vida. Legal, não é mesmo? Pois bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por acompanhar essa aula. Espero que você continue estudando. E lembre-se, mantenha o seu foco nos estudos, mesmo nesse período de coronavírus. Muito obrigado e até a próxima!